Olá pessoal, tudo bem? De volta então, gravando então essa playlist falando sobre o Portugal Studio. Depois de algumas semanas aí afastado, na verdade até alguns meses sem gravar nenhum vídeo, vamos dar continuidade então àquela sequência que a gente vinha vendo. A gente tinha visto então vetor, né, no vídeo 28, e agora a gente vai fazer um exercício então relacionado ao vetor. Então, vídeo de 29, exercício 12. Monte um programa para ler 10 vogais. Após a leitura das 10 vogais, indique quantas vezes cada vogal foi digitada. Observação: utilizar vetor para armazenar a quantidade de cada vogal. Então, reparem só, pessoal, que aqui a gente tem que anotar a quantidade de cada vogal. Ou seja, a gente não vai armazenar as 10 vogais que forem digitadas, e sim quantas vezes, por exemplo, a letra A foi digitada. Beleza? Então, vamos lá para o Portugal Studio para a gente implementar esse código. De volta aqui, então, no Portugal Studio, a gente vai agora, então, escrever o nosso algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, como o enunciado pede muitas coisas, né? Ler 10 vezes uma vogal, verificar quantas vezes aquela vogal foi digitada. A gente vai fazer o que a gente sempre vem falando, né? A gente vai dividir esse nosso problema em problemas menores, ou seja, realizando somente a execução de algumas pequenas partes, e aí a gente vai incrementando essa parte até a gente chegar na solução completa. Nesse início, então, a gente vai fazer somente a leitura das 10 vogais. Então, para isso, o que a gente vai precisar? Criar, então, uma variável do tipo caractere, já que ele vai ler uma vogal, beleza? E aí eu vou, claro, chamar de vogal, porque é um nome significativo. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, então, uma estrutura de repetição. Então, se vocês lembrarem lá no vídeo que eu falei para que serve, como que a gente utiliza as estruturas de repetição, vocês vão lembrar que eu falei que a estrutura né, estrutura de repetição, elas servem para repetir um determinado trecho de código, né? Então, ou seja, se eu quero ler 10 vogais, eu posso montar o meu algoritmo para ler uma vogal só e eu coloco ele dentro de uma estrutura de repetição. O próprio algoritmo, para mim, vai repetir 10 vezes. Então, é muito mais fácil. E aí, eu acabei comentando que a gente utiliza normalmente o para, né? A recomendação da utilização do para. Isso, inclusive, está no meu livro relacionado ao Portugal Studio, né? Eu lá cito isso, né? Que a gente utiliza o comando para quando a gente sabe quantas vezes eu quero repetir. Reparem que o enunciado diz que você tem que ler 10 vogais. Então, a gente já sabe a quantidade. Então, a gente vai utilizar o para isso. Para isso e ficou legal, né? Então, vamos lá. Inteiro, chamar de cont igual a 0. Cont menor do que 10, beleza? Cont mais. Se tiver ainda alguma dúvida relacionada à estrutura de repetição, né? Por que estamos utilizando cont 0, cont menor do que 10? Volta lá que tem um videozinho que eu falei sobre essa estrutura do para, beleza? O que a gente vai fazer aqui dentro então agora, pessoal? A gente vai ter o nosso comando escreva, beleza? Digite uma vogal. Então, repara, como está dentro de uma estrutura de repetição, eu coloco digite uma vogal. O algoritmo, sim, vai repetir ele 10 vezes. Se não, se eu quisesse ler as 10 direto, eu teria que colocar digite as 10 vogais. Beleza? E agora eu vou ler vogal. Repare que eu não estou armazenando em vetor. Poderia armazenar em vetor para eu ter isso tudo registrado, beleza? Posso até no finalzinho, se não estourar o tempo, fazer essa pequena alteração. Vamos rodar ele só para a gente ver se até aqui está tudo funcionando. Então, ó, digite uma vogal, letra A, letra E, letra I, ó, beleza. Ele vai ficar pedindo aqui 10 vogais, beleza? Acabou ali. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Agora vem a segunda parte. Eu tenho que identificar a vogal digitada. Então, como é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um condicional. Então, o condicional eu vou falar, ó, se vogal for igual a A, pessoal, para ficar um pouco mais esclarecido nesse início aqui, eu não vou utilizar operadores lógicos, beleza?
depois a gente pode voltar e também realizar essa alteração. Então, ó, se a vogal for A, a gente vai fazer alguma coisa. Se não, se vogal igual a E, vou fazer outra coisa. A E, vou fazer outra coisa. Beleza? E aí a gente vai fazer isso para todas as vogais. Então, vamos lá. Vou fazer isso para o E. Vou replicar aqui. Vou fazer isso para o I. Vou fazer isso para o O. Vou fazer isso para o U. Beleza? Depois disso, vou colocar o C não. Ah, poderia estar utilizando switch case ao invés do C, C não C? Poderia. Beleza? Depois, como a gente vai colocar os operadores lógicos, aí não poderia usar, porque o switch case não aceita operadores lógicos. Tá bom? Então, vamos lá. Se não, eu já vou colocar aqui direto, vou colocar não é uma vogal. Beleza? Se a pessoa entrar com uma informação que não seja vogal, vai mostrar na tela não é vogal. E se for vogal, como é que a gente vai controlar? Lembra que ele falou, você precisa, então, controlar quantas vezes, por exemplo, o A foi digitado nesse range de 10. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui, pessoal, do tipo inteiro, um vetor. Esse vetor eu vou chamar de QTD, tá bom? Quantidade vogal. Beleza? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Ó, lembrando que o vetor sempre começa do zero, tá bom? Então, eu vou colocar que o 0 é a letra A, o 1 é a letra E, o 2 é a letra I, o 3 letra O e o 4 a letra U. Então, eu preciso quantas posições do meu vetor? 5 posições, beleza? Então, só para a gente deixar aqui registrado, ó, eu vou colocar assim, ó, 0 igual a A, 1 igual a E, 2 igual a I, 3 igual a O, 4 igual a U. Beleza? A, E, I, O, U. 5. Como a gente está começando do zero, por isso que ele termina no 4. Beleza? Porque o nosso vetor começa sempre do índice 0. Se tem dúvida também de vetor, volta lá no 28. Então, vamos lá. E agora, o que eu vou fazer aqui? Repare, se for A, qual é a posição do meu vetor que eu tenho que incrementar? Eu preciso incrementar o 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? QTD vogal 0 mais. Ou seja, ele vai receber o valor e vai toda hora adicionar, incrementar mais 1 nele. Beleza? Vamos fazer isso para todos. Então, vamos lá. Aqui a posição 0, o E é posição 1, o I, posição 2, O, posição 3, U, posição 4. Depois disso, o que a gente vai fazer? Saímos do nosso para. O que eu vou fazer aqui embaixo? Um outro para mostrar na tela, beleza? Conte igual a 0, conte menor do que, agora é 5, beleza? Por quê? Porque o conte de cima está lendo do teclado. Esse conte agora, eu vou estar mostrando as posições do vetor. E aí, o que eu vou colocar aqui? Ó? Conte igual a 0, conte mais. Beleza? Bom, para ficar elegante, pessoal, o ideal é eu replicar esse trecho de código. Eu vou replicar aqui, vocês já vão entender por quê. E aí, olha só o que eu vou fazer. Aqui dentro é QTD vogal, né? Se QTD vogal... Não, desculpa. QTD vogal não, conte. Se conte for igual a 0... Não, tá certo, é isso. Se conte for igual a 0, significa então que eu estou na letra A. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Escreva letra A, 2 pontos, vírgula, e aí sim eu coloco o QTD vogal. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Lembra que o 0 está armazenando a quantidade de ocorrências do A? Por isso, então, que eu preciso escrever esse carinha aqui. Aqui vai ser o E, vai ser o 1,
Aqui vai ser o I, vai ser a posição 2. Depois vai ser o O, que vai ser o 3. E, por último, o U, que vai ser o 4. Aqui a gente não tem senão, beleza? Porque eu estou tratando o meu vetor, que eu já conheço as posições nele. Beleza? Vou mandar rodar esse carinha, ver se ele vai funcionar. Está dando erro, isso é normal. O que ele está reclamando? Um erro normal. Ele diz o seguinte, que o QTD vogal ele não pode, né, ser adicionado, né, os valores a essas posições, porque ele não foi inicializado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu acho que aqui o vetor só inicializa assim, né? Eu vou ter que inicializar todos. Deixa eu só ver aqui, que eu não sei como é que o Portugal entende isso. Vou ter que inicializar com todos, então. Então, é 0, 0, 0, 0, 0. A, E, I, O, U. Isso. Então, ele já inicializou. Opa, o que aconteceu? Não é isso? Existem trechos de código onde a variável vogal pode não ter sido inicializada. Vogal, vogal, quantidade de vogal, lia vogal, beleza. Para ele parar de dar esse erro, eu vou colocar aqui qualquer coisa, tá bom? Vou colocar aqui um 0, pronto. Qualquer coisa, só para ele inicializar. Ah lá, ele foi, tá bom? Pessoal, o que ele estava reclamando aqui? Só para vocês ficarem cientes. Como a gente tem um monte de C aqui, ele estava reclamando que essa vogal, como ele está dentro de um para, podia acontecer dela não ser inicializada, né? Ou seja, o meu para, posso colocar uma condição, de repente errar na condição, e ele não consegue entrar. Esse era o erro que ele estava acusando. O que eu fiz aqui? Coloquei aqui um caractere qualquer, porque aí pelo menos essa variável já está inicializada. E aí ele para de dar aquele erro, tá bom? Mas esse 0 aqui não vai ser utilizado nunca. Por quê? Veja que ele tem o valor atribuído 0. Só que a primeira coisa que ele faz quando ele entra no para é ler do teclado vogal. Então, aquele 0 é apagado. Beleza? Então, vamos rodar agora aqui. Ó, eu vou digitar as 10 vezes o A, tá bom? Só para a gente testar. Opa! Vamos rodar de novo. Vamos lá. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, A, 10 vezes. Veja que ele não mostrou as outras. Então, isso não ficou legal, né? Porque eu queria também que ele mostrasse as outras. Como é que eu posso fazer, então, para ele mostrar todas elas? Eu vou preparar o meu algoritmo... Opa, não é aqui não, é lá embaixo. Vou preparar o meu algoritmo para ele desconsiderar esse count, ó. O que eu vou ter que ter? Ah, aqui, pessoal, aqui eu esqueci, ó. É por isso que ele não aceitou. Olha lá. Count 2, count 3... Count 4. Beleza? Lembra? Volta aí no vídeo que vocês vão reparar. Lembra que a gente colocou aqui count igual for 0? É o A. Aí tinha que fazer o resto, né? Count igual 1 faz tal. Porque aí sim ele vai mostrar todos. E só uma coisinha que pode acontecer aqui é ele não pular a linha. Então, aproveito que já está com esse itemzinho e eu já pulo linha. Vamos de novo lá. Colocando todos como A para a gente ver a saída, então. A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, olha só como é que ele mostrou a saída. Letra A 10 vezes, é 0, I, 0, O, 0, U, 0. Vamos agora colocar aleatório. A, E, I, O, U, O, A, O. Olha lá. Opa. Olha só como é que ele colocou agora, pessoal. Letra A foram 3 vezes, letra E uma vez, I uma vez, O 3 vezes, U 2 vezes. Beleza? Se a gente voltar aqui, foi exatamente isso que a gente digitou. Tá aí, então, o nosso algoritmo utilizando C, C não C. Como eu falei, pessoal, vocês podem alterar esse algoritmo aqui, colocando para que ele leia do teclado e ele armazene num vetor também. Pode ser, sem problema. E também, ao invés de usar o C, C não C, pode utilizar o switch case. Beleza? O vídeo já está bem extenso, mais de 15 minutos. Por isso, então, eu vou parar por aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar no comentário aqui que eu tento ajudar no que eu conseguir. Um abraço, pessoal. Até o próximo, onde a gente vai falar, então, sobre matriz. Um abraço e bons estudos.